Graça e paz, queridos, estamos aqui para mais uma aula nesse domingo pela manhã. Espero que a sua semana tenha sido uma semana abençoada, cheia da presença de Jesus, amém? E nesse mês agora de agosto e de setembro, nós vamos estudar um pouquinho sobre as parábolas de Jesus. Nós vamos dar início hoje, já que hoje é o primeiro domingo de agosto. Nós vamos dar início falando sobre a parábola da semente. Diz assim para o seu irmão, a parábola da semente. Mas você sabe o que é uma parábola? As parábolas são histórias que Jesus contava e ele usava os elementos comuns daquela época, da cultura deles, para que eles pudessem entender sobre as coisas do reino de Deus. Jesus, ele usava uma maneira lúdica para que as pessoas compreendessem melhor sobre o reino. E para a gente começar hoje falando da parábola da semente, eu queria que você pegasse sua Bíblia. Espero que o seu caderno esteja aí também, sua caneta. E nós vamos abrir a Bíblia no livro de Marcos, capítulo 4, do versículo 26 ao 29. Marcos, capítulo 4, do versículo 26 ao 29. Vou dar um tempinho para você poder achar. Acharam? Amém? Então vamos lá. O texto diz assim, ó. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Noite e dia, quer ele durma, quer se levante, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si só produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga e então o grão cheio da espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Fecha seus olhos aí na sua casa. Senhor, nós queremos te louvar nessa manhã, nós queremos te engrandecer, porque o Senhor é perfeito. Obrigada por essa semana, obrigada pelo teu cuidado, obrigada, Senhor, porque a cada dia nós vimos o manifestar do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. E nessa manhã nós colocamos a nossa vida diante de Ti, colocamos o nosso coração, colocamos a nossa mente e te pedimos, Senhor, vem sobre nós. Fala, Senhor, conosco. Queremos ouvir a sua voz, queremos aprender um pouco mais da Tua palavra, queremos amadurecer, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor venha tocar em cada um de nós. Que Tu venha, Senhor, trazer um crescimento no nosso interior. Que a gente venha compreender de maneira clara, assim como o Senhor ensinava, Deus, através das parábolas. Que nós venhamos a compreender a Tua palavra de uma maneira clara e precisa. Leva os nossos pensamentos, cativa o Senhor, Deus. Em nome de Jesus. Amém. E o que essa parábola da semente, ela nos mostra? O texto começa falando o quê? Que há uma semelhança entre o reino de Deus e um homem que lança semente sobre a terra. Diz para o seu irmão assim, há uma semelhança entre o reino de Deus e um homem que lança a semente sobre a terra. Nesse tempo que nós ficamos um pouquinho em casa, eu comecei a pegar o gosto sobre plantar. E eu descobri que plantar é uma excelente terapia contra a ansiedade. Porque em todo momento a gente trabalha a paciência. Você já plantou? Da semente? Então você planta e você tem que esperar mais ou menos, dependendo da semente, em torno de 7 a 14 dias para ela começar a aparecer um negocinho verde. E aí ela vai crescendo, vai crescendo. Então a todo tempo você usa o quê? A paciência. E também você tem que usar o cuidado diário. Todo dia você tem que ir lá e botar a aguinha e ver como ela tá, até que ela floresça. Mas para que esse plantio que a gente faz na nossa casa seja eficaz, nós precisamos tomar alguns cuidados antes que a semente seja lançada no solo. E eu comecei a observar como realmente é feito o plantio em grande escala. E quais os cuidados que você tem que tomar antes que ela seja colocada, antes mesmo de colocar lá na terra, quais os cuidados que nós vamos tomar. E nessa manhã nós vamos estudar um pouquinho sobre isso, trazendo isso para a nossa vida. Amém? O primeiro cuidado que nós temos que fazer é escolher a semente. Como assim? Qual a semente que você vai plantar? Você vai plantar tomate? Você vai plantar alface? Você vai plantar uma sementinha de girassol?
ou uma sementinha que deu uma outra flor? Todo semeador, ele precisa escolher a semente que ele irá plantar. Qual é a semente que você irá semear nessa manhã? Assim, queridos, também é na nossa vida. Nós precisamos pensar qual semente estamos escolhendo antes de lançar em cada área da nossa vida. Cada vez que nós fazemos uma escolha, nós lançamos uma semente em nossas vidas e nós vamos escolher essa semente mais tarde. É crucial que essa escolha ela seja bem feita. A Bíblia diz que aquilo que nós semeamos, certamente colheremos. Pega a tua Bíblia e abre lá no livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Diz assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isto também colherá. E quais as sementes você tem escolhido nesse tempo para semear? Qual é a semente que você tem semeado na sua família? Qual é a semente que você tem semeado na sua vida profissional? Qual é a semente que você tem semeado no seu corpo? Qual é a semente que você tem semeado no seu relacionamento com Jesus? Cada semente dessa resultará em uma colheita futura. E um semeador não pode ser indeciso, amém? Ele precisa escolher a semente que irá ser lançada. Assim como na natureza, um semeador precisa escolher. Quando você vai ver as pessoas que plantam alface, que plantam tomate, eles precisam escolher a semente certa daquilo que eles vão produzir, porque é uma empresa para eles. Nós também na nossa vida não podemos ser indecisos. Nós temos que escolher a semente certa que nós vamos lançar em cada área da nossa vida. Aproveite nessa manhã e peça que o Espírito Santo lhe ajude a escolher as sementes certas. Analise a sua colheita de hoje. Ela te agrada? O que você está colhendo na sua vida profissional? O que você está colhendo na sua família? O que você está colhendo na sua vida com Deus? O que você está colhendo no seu relacionamento com o próximo? Isso te agrada? Se isso te agrada, se você está alinhado com a vontade de Deus, então você vai continuar escolhendo sementes que fará com que essa colheita seja o quê? Melhor ainda. Mas se em alguma área da sua vida você não se agrada do que você está colhendo, nós vamos aproveitar esse tempo e vamos escolher as sementes certas. Amém, queridos? O segundo cuidado que precisamos ter é após a escolha da semente. Como assim, Carla? Você escolheu sua semente. Vamos supor que você é um semeador, e você realmente é, mas o semeador na natureza. Vamos supor, você escolheu a sua semente de tomate, você escolheu a sua semente de alface ou de espinafre. A semente já foi escolhida. Agora é a hora de, dentro daquilo que você escolheu, separar quais dessas sementes está boa ou não. Quando você compra, não sei se você já comprou aqueles saquinhos de semente. Eu comprei. Você já olhou atrás? Atrás daqueles saquinhos diz a validade das sementes. Eu ganhei um saquinho de semente de tomate e estava vencida. Eu olhei atrás, o vencimento já tinha passado. E eu semeei. Fui lá na terra, semeei. Não nasceu nada. Porque as sementes vencidas, queridos, raramente elas geram frutos. Então, nós temos que escolher, dentro daquilo que a gente separou para colher, nós temos que escolher as sementes que são boas ou não. Outra coisa que eu também observei quando eu olhei no saquinho atrás, que no finalzinho, assim, bem embaixo do saquinho, há a porcentagem. Quantos por cento daquela semente tem de chance de germinar? Também indica qual a estação certa, se ela precisa ser plantada no sol ou não, se ela precisa passar um tempo no sol, um tempo na sombra. Assim também é na nossa vida. Nós já escolhemos as sementes nessa manhã, estamos escolhendo. Agora é hora de separarmos essas sementes e analisarmos se é o tempo certo para aquela semeadura, se é a estação certa.
Porque, querido, às vezes nós temos sementes com muito potenciais na mão, mas não é o momento certo de nós semearmos na nossa vida, não é a estação certa. Porque se a gente lança essas sementes no tempo errado, nós não vamos escolher o que esperamos. Nós vamos ficar o quê? Frustrados. Então, além da gente escolher a semente certa, nós temos que, dentro dessa escolha, separar as sementes. É o tempo certo de plantar? É a estação certa? Se sim, nós vamos lançar. Se não, nós vamos esperar o quê? A estação certa, o tempo certo. Por isso que muitas vezes nossos sonhos são frustrados, porque nossos sonhos, eles são sementes. E são sementes boas, mas talvez a gente esteja lançando essa semente numa estação errada. Então nós temos que analisar nessa manhã se as nossas sementes em cada área da nossa vida que nós vamos lançar, se é o momento e a estação certa para fazer. Quantas vezes a gente começa algo e temos que parar pelo caminho porque não era o tempo certo de fazer aquilo? Às vezes a gente fica tão empolgado em realizar alguma coisa que a gente vai fazendo e depois a gente vê que não era aquele tempo e a gente tem que parar. Entenda uma coisa, queridos, semeaduras lançadas em tempos inapropriados pode causar uma frustração que poderia ser evitada. Diga isso para o seu irmão que está do seu lado ou para você mesmo se você estiver sozinho. Semeaduras lançadas em tempos inapropriados pode causar uma frustração que poderia ser evitada. Nessa manhã você fez uma escolha. Você decidiu aprender um pouco mais da palavra e por isso você está aqui assistindo essa aula. A semente da palavra de Deus está sendo plantada em seu coração. E a palavra é a verdade. Então você vai florescer. Amém? Essa palavra ela vai crescer dentro de você. Entenda uma coisa, querido. Sementes certas em tempo certo traz uma colheita próspera. Amém? Sementes certas em tempos certos traz para você uma colheita próspera. Queria que você abrisse sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Segundo livro de Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Diz assim: lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Amém? Então escolha as sementes certas. Lance semente com fartura. E no tempo certo, na estação certa. E você terá uma colheita próspera. Você agora já escolheu as suas sementes. Separou as sementes certas para cada estação. Então é a hora do último cuidado que nós precisamos ter. Que é o plantio. Que é a hora de plantar. Nós vimos lá no livro de 2 Coríntios, agora há pouco, 9:6, que a medida que nós semearmos, será a medida que nós vamos o quê? Colher. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você adubou a terra antes de lançar a semente? Você preparou o campo para o plantio? Levando isso para a nossa vida, você tem buscado uma intimidade com Jesus? Ele é o teu melhor amigo? Você tem buscado os conselhos de Jesus antes de escolher, separar e lançar as sementes em cada área da sua vida? Você é totalmente dependente do Espírito Santo para se manter sarado em sua mente e corpo? Você está cheio da presença de Deus? Se sim, agora é a hora de você plantar a semente. Agora deixa eu te falar uma coisa, você vai lançar a semente e você vai descansar no Senhor. Por isso há uma importância em se escolher, separar e lançar. Porque uma vez lançada a semente, não dependerá só de você para que essa semente germine. Vamos voltar lá na parábola agora, que a gente estava estudando, a parábola lá em Marcos capítulo 4, mas nós vamos ler agora a partir do versículo 27. Diz assim, ó: noite e dia, quer ele durma, quer se levante, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si só produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga e então um grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a
colheita. Nossa função é escolher a semente, separar a semente e plantar. A partir daí, querido, o crescimento não depende mais só de nós, pois nós somos totalmente dependentes de Jesus. O crescimento é dado por Ele. Assim como na natureza, quando nós plantamos, a gente só vai regar e vai esperar o crescimento que não depende mais de nós, assim é na nossa vida. Nós escolhemos, separamos e plantamos, mas quem vai dar o crescimento em cada área da nossa vida é o Senhor Jesus. Agora fica mais fácil você entender porque o texto diz que o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Porque o nosso papel no reino é semear. Por isso que eu falei das sementes nas áreas da nossa vida. Por isso que eu falei que nós precisamos ser sarados, libertos. Para quê? Porque só assim nós vamos poder lançar a semente da verdade na vida do nosso irmão, na vida do nosso próximo, na vida do outro. E de que forma a gente faz isso? Uma das formas é através do nosso testemunho pessoal. Você sabia que a sua vida fala muito a respeito do Deus que você serve? É verdade. A nossa vida é um testemunho vivo da palavra de Jesus. Quando as pessoas olham para nós, elas têm que identificar que há Jesus na nossa vida. Porque nós temos o caráter de Cristo. Nós temos a presença do Senhor dentro de nós. Outra maneira que nós podemos falar a verdade, falar a palavra, lançar a semente sobre a vida do outro é através do ensino da palavra. Isso que eu estou fazendo nessa manhã com vocês. É lançando o ensino, lançando as verdades. A palavra diz o quê? Conhecereis a verdade vos libertará. Quando a gente leva o ensino da palavra para a vida daquele que não conhece a Jesus, a gente está levando o quê? Uma libertação sobre a vida dele. A gente está levando a salvação sobre a vida dele. A gente está levando Cristo sobre a vida dele. Uma outra maneira também de levarmos a semente, de lançarmos a semente, é através dos atos de justiça. É através de amar ao próximo, de servir ao próximo. Isso também demonstra que Jesus está sobre a nossa vida. Que a semente que nós estamos lançando é uma semente o quê? Da verdade. Nós podemos semear de muitas outras formas, querido. Mas entenda uma coisa. O crescimento do reino, quem dá é o Senhor. Diz para o seu irmão assim, você pode lançar semente, você deve lançar semente. O seu papel é lançar a semente. Mas o crescimento do reino, quem dá é o Senhor. Então, semeie em todo o tempo e depois descanse. Porque o crescimento não vem com a força do seu braço. Quando você menos espera, a semente cresce, dá fruto e chega o tempo da colheita. Eu plantei camomila, querida, aqui em casa. E demorou, porque eu plantei de saquinho, de sachê de chá. E demorou a crescer. E aí saiu um negocinho, uma folhinha verde, talinho verde. E foi crescendo. E com o passar do tempo, quando eu menos esperei, cresceu e os galhozinhos, já saíram vários galhozinhos. Agora está chegando o tempo de florescer. Então, o nosso papel é semear. E o Senhor, então, fará o fruto crescer. O Senhor, então, trará a colheita sobre cada área da sua vida. E você fará o mesmo sobre a vida do outro. Quando você lança semente sobre a vida do outro, o Senhor vai lá e traz o crescimento sobre a vida do outro. Amém? Eu separei um texto para nós fecharmos a aula de hoje. Queria que você abrisse a sua Bíblia, eu acho que você está lá em Coríntios ainda. Queria que você abrisse no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Diz assim: aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vou ler novamente. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Amém, queridos? Jesus sobre a nossa vida, sobre a minha e sobre a sua vida, é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Então lance a semente sobre a vida do outro, cuide de você,
Semeie na sua vida sementes certas em cada área. Se mantenha sã, se mantém sarado na sua alma, no seu corpo. E lance sementes sobre o outro, porque Jesus fará florescer tanto na sua vida quanto aquilo que você está lançando sobre a vida do outro. A palavra de Jesus nunca volta vazia. Amém, queridos? Era isso que eu queria trazer nessa manhã sobre a sua vida, sobre a parábola da semente. Antes de nós ouvirmos qualquer outra parábola, nós precisamos aprender que a semente, ela tem que ser escolhida, ela tem que ser separada e ela tem que ser plantada. E a partir daí, o Senhor fará essa semente crescer, germinar e você terá uma colheita próspera. Feche os seus olhos, eu vou orar por você nessa manhã. Pai, seja exaltado e engrandecido. Obrigada por esse domingo, obrigada por essa manhã. Obrigada pela vida de cada irmão, Senhor, que separou esse tempo para ouvir a Tua palavra, para crescer. Senhor, nós falamos sobre as sementes, Senhor, nessa manhã. E eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor esteja tocando em nós, fazendo germinar, Senhor, aquilo que é o projeto do Senhor, aquilo que são os planos, aquilo que são os frutos do Senhor dentro de nós. Faça crescer e use poderosamente a nossa vida para que sejamos canal para semearmos na vida do nosso próximo, Senhor. Traz o crescimento nesse tempo. O crescimento vem do Senhor. Então traz o crescimento sobre a nossa vida e sobre aquilo que nós temos derramado sobre a vida do nosso próximo. Traz o crescimento sobre ele, Deus. Que seja o tempo de uma linda colheita de almas, de uma linda colheita de vidas, Senhor. Em nome de Jesus, nos dê uma semana abençoada, nos dê uma semana produtiva, nos dê uma semana de crescimento, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Durante esses 2 meses você vai ver alguns outros rostinhos aparecendo aqui. E eu espero que as parábolas venham trazer grande crescimento sobre a sua vida. Venha gerar fé. Venha fazer com que você seja cheio da presença do Senhor. Nos veremos em breve. Tchau, tchau.